Irmãos, quem quer ver o Senhor aqui um dia? Todos nós, né? Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E fala que ninguém, né? A condição para todos nós estarmos diante de Deus, desenvolvendo essa santificação. Gostaria de falar aos irmãos sobre essas verdades bíblicas, né? Verdades bíblicas importantes para aqueles que almejam, estão nessa jornada, né? De ir para o céu e nossa morada com Jesus. Então, é um pré-requisito indispensável para aqueles que desejam ver Jesus, a nossa santificação. Quando falo de santificação, eu lembro assim, eu comparo a vestes. Há vestes que a gente tem que se apresentar com essas vestes, revestidos desse processo que o Senhor desencadeou em nós, né? Então a gente tem que se apresentar lá com essas vestes, senão nós não adentramos. Então, queridos, queria trazer aqui verdades bíblicas importantes sobre esse tema. É tudo por Jesus, amados. Tudo por Jesus. Dependemos de Jesus para tudo. Por Ele, nele e para Ele são todas as coisas. Dependemos de Jesus para ser santificado, para ser justificado, só através de Jesus. Atos 4:14. Estou falando alto, irmãos? Estou gritando não. Atos 4:14, 4:12, correção aí. E em nenhum outro, é isso mesmo que está aí? E em nenhum outro há salvação. Atos 4:12. Localizaram aí? E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ele é a própria propiciação, amados. Ele que dá todas as condições para a gente acessar. 1 João 4:10. 1 João 4:10. João 4:10. Assim, nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos 3, 25 e 26. Romanos 3, 25 e 26.
Alguém pode ler esse texto? A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Amém. Esse mesmo. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele é justo e também justificador daqueles que o seguem. 1 João 2, 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Essas coisas foram escritas para que a gente não peque. Se todavia a gente pecar, se houvesse acidente, para nós o pecado passou a ser um acidente. Deixou de ser uma escravidão, uma vida de pecado, para se tornar algo acidental. E quando isso acontecer, nós temos um advogado junto ao Pai. Amém, queridos? Ele mesmo, ele é o nosso Redentor. Somos redimidos através de Jesus. Não há mérito em nós, o mérito está nele. Ele que nos amou primeiro, Ele que nos justifica, Ele que nos santifica, Ele que é o caminho, Ele que nos dá acesso ao Pai. Nós, de nós mesmos, quem somos nós? Somos pecadores, alvos da ira de Deus, mas nossa aceitação está em Jesus. Todo esse processo de santificação é desenvolvida em Jesus. Jesus, Ele é Deus, Ele é santo, nunca pecou. Ele venceu o mundo, venceu a morte, venceu ao próprio pecado, ao diabo. 1 Pedro 2,22 fala que ao qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O nosso Senhor, Ele nunca pecou. No entanto, queridos, nós também somos chamados para sermos santos também, participar da sua santidade, participar dessa sua natureza santa. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Se pretendemos adentrar ao céu e morar com o Senhor, temos que estar buscando a sua imagem e semelhança. Sede santo, porque Ele é santo. 1 Pedro 1,15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, ou em toda a vossa maneira de viver. Então, queridos, a santificação para nós, ela não pode ser realmente algo facultativo, opcional, né? O pessoal por aí fora se assusta com a expressão santo, né? Mas aqui é uma congregação de santos. E a santidade em nós, ela tem que ser crescente. A Bíblia fala que a vida do justo é como a luz da aurora.
ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós fomos inseridos no caminho e que temos um alvo. Nosso alvo é ser como Jesus, ser parecido com Jesus. Nós não somos perfeitos ainda, mas nosso alvo é chegar à estatura da plenitude de Cristo. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, até que demanda um tempinho, né? Até que nós cheguemos à estatura de Jesus. Mas nós estamos nesse caminho de santificação, a cada dia, amados, sendo aperfeiçoados. O ontem a gente tem que ser melhor no dia de hoje, e amanhã ainda melhor que o dia atual. É um processo que não deve se esgotar, né? Hoje a gente olha para aí fora e o mundo anda na contramão que a gente tem percorrido, enquanto no reino de Deus o processo é de santificação e buscar cada dia ser mais parecido com Jesus, buscando a perfeição, buscando negar a nós mesmos, estar vencendo o pecado que eternamente nos assedia. Por aí afora o mundo vai de mal a pior, né? Os pecados cada vez mais se tornando naturais e cada dia mais aparecendo cada coisa absurdas diante de Deus. Queridos, há uma lei, a lei do pecado e da morte, que nos dominava anteriormente. Essa lei nos obrigava a pecar, éramos escravos do pecado. Hoje, os que foram nascidos, os que nasceram de novo, receberam aí a lei do Espírito e da vida. Agora nós podemos vencer o pecado por causa do Espírito que está em nós. Recebemos o Espírito Santo. Uma ilustração para isso é como a lei da gravidade que a gente observa aí que a lei da gravidade, né, tudo puxa para baixo, tudo puxa para a terra. Mas há outra lei, a lei da aerodinâmica, que vence essa lei, né? Hoje nós temos condições de ter uma vida vitoriosa, porque temos o Espírito Santo, mortificado o velho homem e alimentando o Espírito Santo. Assim nós podemos vencer a cada dia esse pecado. Romanos 8:2, texto para a gente aí. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O Senhor, queridos, nos libertou do poder do pecado. Tem um cântico que a gente cantou há pouco, né? Que o Senhor nos livrou, né, do poder do pecado, nos livrará um dia da presença do pecado. Somos libertos da culpa do pecado. Nós estamos nesse processo, né? A vida do discípulo, a vida daquele que segue a Deus, em 3 etapas. Tem a consagração, a nossa conversão lá no início, uma entrega, houve uma entrega. Agora um processo de santificação. Estamos sendo santificados. E um dia seremos glorificados, libertos completamente dessa presença do pecado. Portanto, põe aquele, pedir para Daniel colocar esse último louvor só para a gente visualizar. Não foi nada combinado com a turma do som, mas
justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Segue mais um pouco. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado, livre serei. O pecado ainda habita em nós, né? Mas um dia seremos livres da presença do pecado. A palavra fala que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, queridos, nesse caminho de santificação, a gente vai estar volta e meia lavando nossas vestes no sangue do Cordeiro. O pecado exposto à luz, o sangue de Jesus é vertido lá e nos lava. Somos justificados por causa de Jesus, que morreu não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. O Senhor se entregou na cruz um dia e já pagou esse castigo que era nosso. Morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Queridos, a gente vê por aí um monte de pecados que está se tornando comum. Os irmãos conseguem citar um aí? Eu lembro da inveja, a ambição, a ostentação, a glutonaria, a fofoca, né? Que é a maledicência, a embriaguez. Então, e tem uma série de coisas que vai se tornando comum. O próprio adultério. Hoje a gente anda por aí no ambiente de trabalho, é muito comum pessoas que já estão no terceiro, quarto, o recasamento, né? Que casamento só tem um só. Mas hoje se tornou muito comum a própria mentira. A mentira é contada de várias formas, nas brincadeiras. Provérbios fala que como louco que lança flechas, faíscas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Então aquele que engana o seu próximo diz, não, era brincadeira. A palavra está comparando aí a um louco que lança flechas, faíscas e mortandades. Então isso é comum, a mentira, o engano no mundo. Então, mas nós não podemos aceitar e praticar essas coisas. O nosso Senhor, nossa referência, fala que na sua boca não se achou engano. Então esse é o algo que nós devemos imitar. O que é o pecado, queridos? O pecado, a gente pode entender que o pecado é um ato de rebelião, né, contra Deus. O pecado é um ato de independência do homem. Ele decidiu fazer sua própria vontade. Quando ele decide fazer sua própria vontade, ele peca. Isso é o pecado. O pecado é aquilo que não glorifica a Deus. O pecado é aquilo que nos domina. É algo que domina. Então, e o Espírito Santo ele vai nos ajudando a identificar o pecado, identificar essas coisas em nós. Por isso que a gente tem que estar sensível ao Espírito nessa nossa caminhada de santificação. Amém? Então a referência para saber o que é pecado não é o mundo, nosso parâmetro também não é a religião, porque a religião uma hora está dizendo que uma coisa é pecado, tá? Jesus falou que eles engoliam o camelo, né? Peneiravam ali as coisas mínimas, engolia o camelo. Isso é a religião. A religião diz que uma coisa é pecado e deixa passar coisas grosseiras, né? Tem muita gente aí em adultério, né? E uma série de complicações. Então nossa referência não é a religião, nossa referência é a palavra, né? É aquilo que Deus diz, é o Espírito Santo que está em nós e que está nos impulsionando a viver uma vida santa. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito, eles são opostos entre si.
Então, o espírito aponta para as coisas de Deus, enquanto a carne para as coisas aqui terrenas, as coisas da terra. A gente precisa estar sempre atento à ação do Espírito em nós, à obra do Espírito em nós. O Espírito é muito atuante, o Espírito ele se entristece, o Espírito ele nos identifica, né, nos convence do pecado, né? Quando a gente vacila em alguma coisa, ele nos convence imediatamente do pecado, a gente não se sente bem. Então, nossa referência é a Trindade, referência de santidade para nós. A referência não é o mundo, porque o mundo jaz no maligno, né? Alguém falou ali. O mundo vai de mal a pior. O mundo, agora mesmo, a própria lei também não é referência para nós. A lei está outorgando o próprio pecado. A ideologia de gênero mesmo, o mundo vai buscando outorgar aquilo que é rebelião contra Deus. Romanos 1 fala que sobre o pecado de torpeza, homem com homem, mulher com mulher cometendo torpeza. Então isso é o mundo. Isso é o que o mundo está provando por aí. Então, amados, o pecado de torpeza, só para falar um pouco sobre isso, os outros pecados, eles agridem a Deus, eles ofendem a Deus, né? Todos os pecados, na verdade. O pecado de torpeza é um pecado em que ele vai de contra a sua própria natureza, a ordem natural que Deus estabeleceu lá no princípio. O homem se inclina para a mulher e a mulher para o homem. Isso é uma ordem natural de Deus. Mas a torpeza, ele vai de contra a própria natureza. É uma rebelião muito grande. Não é só o ato pecaminoso. Ele também se inclina para a sua própria natureza, aquilo que é natural do homem, aquilo que é natural da mulher. É uma ordem natural e uma ordem divina, porque foi Deus que estabeleceu. Então, amados, nós devemos repudiar aquilo que Deus também reprova para nós. Então, se Deus está reprovando, seja adultério, seja torpeza, nós devemos também renunciar, abrir mão daquilo que é desagradável ao nosso Senhor. Queridos, hoje a gente vê uma convivência pacífica com a iniquidade e uma intimidade profana, né? As pessoas falam em nome de Deus mesmo vivendo em pecado. As pessoas têm a palavra às vezes como amuleto, como alguma coisa que vai proteger, mas continua uma vida de pecado. Isso, às vezes, o mais pecador, ele está pecando e está falando em nome de Deus. A Bíblia fala que todo aquele que profere o nome de Deus deve se apartar da iniquidade. Todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Tem outra classe que também faz grandes obras, são muito generosos, mas com iniquidade. Isso não é agradável a Deus. O que vai acontecer com esses naquele dia? A palavra fala que o Senhor diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, não fizemos tantas coisas em teu nome? E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Então, queridos, essa comunhão, das obras com iniquidade é reprovável diante de Deus. E nós que também oramos, louvamos e jejuamos e fazemos tantas coisas, né?
a gente também tem que estar atento a estar sempre se santificando, confessando os nossos pecados ali, que porventura apareça, para que a gente esteja longe do sacrifício de tolo, né? Sacrifício de tolo que não. Nesse instante mesmo, a gente estava numa cena ali, os irmãos confessando pecados, né? Então, essa é uma prática que deve ser muito comum em nós, né? Muito comum. Nada pode atrapalhar, ou nada deve atrapalhar essa prática em nós, né? O orgulho, a proteção à sua própria imagem. O que os irmãos vão pensar de mim? A gente deve temer primeiro a Deus, né? Nosso temor é ao Senhor. O temor de Deus, o temor a Deus é uma expressão que hoje também as pessoas rejeitam. É outra expressão que tem sido rejeitada, porque as pessoas falam: nós não temos que temer a Deus, nós temos que amar a Deus. E fala isso tão bonito, né? Mas a palavra fala que nós devemos temer aquele que lança a sua alma no inferno. Então a isso nós devemos temer. Amém, queridos? Temamos ao Senhor. Ele Romanos fala de que a gente deve considerar a bondade e a severidade de Deus. Para os que perseveram, a bondade de Deus. Para os que caíram, a severidade de Deus. Então, nosso Deus é amoroso, verdade, realmente. Mas também Ele é justiça. Nosso Deus é um Deus justo. Então a gente não pode andar de qualquer jeito achando que vai viver uma vida de pecado e Deus, né, vai estar aceitando. Então a gente tem que temer o nosso Senhor. A igreja primitiva, em Atos 2, fala que em quantas almas havia temor? Em quantos havia temor? Em todos eles, né? Em cada alma havia temor. Em cada um dos santos, queridos. Então, que o Senhor nos encontre assim, todos nós, né? Com temor diante de Deus, com amor e também com temor. Não é verdade? Malaquias 1,6 fala: o filho, Malaquias 1,6 diz assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Então as pessoas falam: Senhor, se eu sou senhor, onde está o meu temor? E se eu sou pai, onde está a minha honra? Então as pessoas falam: paizinho, papai, para lá e para cá, com iniquidade, não dá certo diante do Senhor. 2 Timóteo 2,19 diz, eu vou lendo aqui, os irmãos quiserem ir anotando. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Filipenses 2,12 fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação como? Com temor e tremor. Então, o temor ele não pode ser desprezado. Que não falte esse santo temor em nós. O mundo, a gente for ver que nos anos 60, quem é dessa época aí, teve um movimento hippie, os filhos, os pais oravam pelos filhos para que eles não se tornassem, né, vagabundos, né, não queriam trabalhar, não queriam.
Aí lá na frente, aí vem outro tempo, tinha a ascensão ainda das casas de prostituição. Então os pais oravam pelos filhos para se guardarem dessa corrupção. Depois teve o advento das drogas, né? Há uns 30 anos talvez atrás, as drogas, o crack, vários tipos de drogas surgindo, e aí os pais oravam para que o Senhor guardasse das drogas, dos vícios. E hoje o que se tem por aí? O mundo vai inovando para pior. Tem essas correntes, né? LGBT, e aí vai um bocado de coisa aí. Mas, e hoje, pelo que os pais oram pelos seus filhos, para que o homem continue sendo homem e a mulher continue sendo mulher. Então, essa é a situação do mundo. Querido, as contaminações do mundo vêm, mas nós devemos permanecer incorruptíveis diante dessa geração perversa. Filipenses 2,15, eu vou ler aqui para adiantar aqui. Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, amados, os filhos de Deus andam na contramão do mundo. Então, é importante se atentar e estar no que o mundo, no que está acontecendo no mundo, porque o mundo passa, né, com toda a sua, com tudo que está apresentando aí. Apocalipse 22:11, Apocalipse 22:11, fala que quem é santo, ele deve se santificar ainda mais. Apocalipse 22:11. Você lê aí, Paulo, localizou aí? Quem é justo, faça justiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Amém. Quem é nosso modelo? Nosso modelo é o Senhor. 1 João 2,6 diz: aquele que diz está nele, esse deve andar assim como ele andou. Amém, irmãos? Nós temos diante do Senhor uma liberdade, a liberdade cristã, né? Somos livres diante do Senhor. Alguns ficam se perguntando até onde eu posso ir, né, para não pecar, até onde eu posso. Então, o cuidado é com o limite, né? A gente deve estar buscando estar distantes mesmo, recuados e próximos daquilo que é louvável e de boa fama. Amós 3,3 é um texto conhecido também. Fala que a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. A sensualidade, o vinho e o mosto, os três, eles tiram o entendimento. Então, evitemos situações, né, de sensualidade, que isso tira o entendimento. Eu comparo isso aí ao imã, né? Enquanto vocês estiverem próximos, há
aquela polo de atração. Mais afastados, fica tranquilo. Então, digo para meus filhos, para os jovens, né? A segurança para nós é a distância. A segurança para aqueles que querem vencer. Eu ouvi isso muito de Josué também. É a distância, é a fuga. Então, se você quer se mostrar forte, é problema. Se você quiser, não, eu consigo, eu sou maduro, eu tenho 30 anos na fé, é tranquilo para mim. Coitado, esse é um forte candidato que caiu. Então, o segredo é manter-se distante, manter-se longe. Os que se fazem amigos desse mundo constituem-se inimigo de Deus. 1 Timóteo 4:1, vou ler aqui também. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então tem um espírito que atua aí fora, espíritos enganadores, né? Amados, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo que está em nós, ele tem ciúmes. Tiago 4:5. Ou agradamos a Deus e aborrecemos ao mundo, ou aborrecemos a Deus e agradamos a nós mesmos e ao mundo. Então a gente tem que estar buscando aquilo que é agradável ao Senhor. O mundo também, queridos, ele trabalha com relativismo. O reino, a gente vê que o Senhor trabalha porque é absoluto. A palavra do Senhor é absoluta. Nós não podemos mudar a palavra do Senhor. Só Ele pode. Então é absoluto para nós. Aquilo que o Senhor falou é aquilo ali mesmo. Quem não se sujeita à palavra é rebelde. Mas o mundo, ele vai relativizando as coisas. Todos os princípios, todos os fundamentos, ele vai relativizando. E para pior. Quando alguém não quer mudar a sua própria conduta, ele tenta mudar o quê? A doutrina, né? Isso é o que acontece aí fora. Você não quer mudar a sua própria conduta, aí tenta mudar a doutrina, tenta mudar o evangelho, tenta mudar até a palavra. Mas porque o homem é independente mesmo, ele não quer mudar a sua conduta. Irmãos, o Senhor nos deu tudo para uma vida vitoriosa no Senhor. 2 Pedro 1:3 fala que, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, 2 Pedro 1:3 foi o texto que acabei de ler. O Senhor nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. O Senhor, temos tudo para uma vida vitoriosa diante do Senhor. Se a gente for ver como o mancebo manterá puro o seu caminho, né? Atentando conforme a sua palavra. Salmo 119 fala além da palavra, né, como lâmpada para os nossos pés. A gente tem que estar com essa palavra encharcada em nosso coração, meditando na sua palavra, de dia e de noite, né? Encharcando o nosso coração com a palavra. Quando surgem situações de pecado, a gente tem a palavra em nós. O Espírito Santo vai utilizar dessa palavra que foi depositada em nós. Então esse depósito, irmãos, quem faz é nós mesmos. Esse depósito de ler, de buscar, é nós que vamos ali nos dedicando, né? Meditando, lendo, relendo a palavra do Senhor. Outro recurso de Deus é a comunhão dos santos.
essa comunhão dos santos, ela é rica para nós. Através dessa comunhão nós podemos andar na luz, somos edificados, vemos o exemplo de Cristo na vida do irmão e crescemos, né? Aprendemos uns com os outros. Então é um recurso importante de Deus que não pode ser desprezado. Não posso ir não, porque aí criando várias situações de desculpas para não estar com o irmão. Quem perde com isso, né? A gente precisa realmente ser sincero com Deus, com os irmãos, né? Porque eu estava falando com os irmãos que a gente tem que examinar, né? Se a gente vai para tantos lugares e chega no horário de encontro e está com um irmãozinho ali, o guia, o discipulador, o líder, a igreja ali na casa, aí aparecem várias situações de dificuldades, né? As mesmas dificuldades que não te impediu de ir para o Baba, de ir para a faculdade, de ir para o trabalho, mas agora é um motivo forte para você não estar com os irmãos. Então não podemos desprezar, irmãos, a comunhão com os santos. Irmãos, devemos imitar esses guias. É uma coisa que está sendo bombardeada, né? Você tem que imitar os guias. A gente precisa estar imitando naquilo que o irmão exemplo, tem os rastros de exemplos ali de Cristo. A gente precisa estar seguindo. Isso é segurança para nós. O Senhor nos livre de qualquer disposição para imitar esses profanos aí fora. A gente tem exemplos entre nós. Aí fora está cheio de profanos, anti-Deus, né? Colocando ideias, pensamentos, produzindo um bocado de coisa. E a gente tem que valorizar aquilo que o Senhor já nos deu. Amém, irmãos. Temos ainda o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Isaías 11:2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Não entristecemos, não apaguemos o Espírito que foi depositado em nós, que foi repousado em nós. Salmo 11:3 diz: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se a gente destruir esses fundamentos, o que poderá fazer o justo? Devemos sempre nos perguntar se é pecado, se é lícito, se convém. Afastemos também, irmãos, de toda a aparência do mal. Cristo é nosso Senhor pessoal. Cristo está conosco. E Ele nos dá testemunho, né, diante de Deus, até diante do diabo, como fez lá com Jó. Salmo 16:3 diz assim: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em que está todo o meu prazer. Então que o Senhor dê sempre testemunho de nós, né? O diabo fica lá provocando, né, como fez com Jó, mas nossa confiança ainda é no sangue de Jesus, sendo santificado no seu sangue, e sermos justificados, queridos. Ser santo tem a ver com pertencimento. Nós somos propriedade do Senhor, pertencemos a Ele. Ou somos totalmente dele, ou não somos dele. Então precisamos
ser completamente do Senhor. Vou ler um texto aqui, queridos. 1 João 2, 15 a 17. Está escrito aqui: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. A gente vê que é um perigo aí, né? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, longe de nós, né, nosso coração se agarrar em alguma coisa do mundo e amar o mundo e querer estar vivendo essas coisas. O amor do Pai não está nele. Amém, irmãos. 2 Timóteo 3,12, está aqui concluindo aqui. 2 Timóteo 3,12. Se os irmãos resistem firme aí mais 5 minutinhos, estou encerrando. 2 Timóteo 3,12. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Essa é uma promessa que a gente fica assim. Mas todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aí a igreja no Brasil, né, é uma igreja que quase você não vê perseguição assim. Mas a palavra fala que todos os que querem viver piamente em Cristo padecerá perseguição. E por que não está padecendo essa perseguição? Então, a gente, observando ali o exemplo de João Batista, né? João Batista, ele denunciou o pecado, né, de um rei, o pecado de adultério, e por conta disso foi preso e acabou sendo decapitado lá na frente. Porque isso começou ele apontando um pecado. Ele vivia e denunciava o pecado. Ele vivia, né, afastado do pecado ali e denunciava. A gente não deve ser cúmplice das obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, devemos reprovar. Então, esses dias eu estava lembrando de um colega falando que eu era muito bloqueado, né? Está muito bloqueado. Aí eu fiquei assim sem entender. Depois eu fui entender que ele estava numa relação de adultério, né? Iniciando a relação de adultério. E aí ele percebeu que, né, não era provável aquelas coisas. Ele é livre, né? O livre-arbítrio que Deus deu. Mas é importante saber que aquilo ali é um pecado. Então, é nessas coisas que vem a perseguição, né? Esse tipo de perseguição, né? Então, irmãos, que venha, né, essas situações, a gente precisa ser como Cristo, né? Buscar, quanto mais a gente buscar a semelhança de Cristo, mais o mundo tratará como tratou a Cristo. Isso é uma frase que eu ouvi, não sei nem quem foi, mas eu considerei muito verdadeiro, né? Quanto mais a gente buscar se aproximar da vida de Cristo, né, como Jesus viveu, a gente vai ser tratado também como tratou a Cristo. Então, este mundo tratou a Cristo como, né? A religião tratou a Cristo como. Então, as perseguições, ela vai fazer parte das nossas vidas, né? A vida do discípulo passa por essas 3 etapas, irmãos: consagração, a salvação e a glorificação. Devemos seguir desenvolvendo a nossa salvação. 2 Pedro 1, 5 a 8, 2 textos aqui para a gente. 2 Pedro 1, 5 a 8. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé
a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e produtivos. Então, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O texto, 2 Pedro 1, de 5 a 8. E o último texto aqui, para deixar com os irmãos, 2 Timóteo 2, 20 a 21, diz: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Amém, irmãos? O Senhor, através do seu Espírito Santo, possa estar nos conduzindo à santificação todos os dias. O processo seja realmente crescente em nossas vidas. A gente está sempre lavando nossos pés, nos lavando no sangue do Cordeiro pela confissão. E nada desse mundo possa ser atrativo para nós, né? Nós temos abundância de vida, né? O mundo aí fora fica atrás da felicidade, e nós somos felizes em Cristo Jesus. Nós temos vida em abundância, e tudo Deus tem preparado no seu tempo, né? Então a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Todo mundo se atropela, quer as coisas antes da hora, quer de qualquer jeito, mas nós temos o Senhor que preparou tudo de forma tão perfeita, de forma tão soberana para nós, e precisamos seguir descansados na vontade do Senhor. Amém, irmãos? Lembro que a tentação de Satanás contra Adão lá no início foi assim que Deus disse: não comereis de todo o fruto do jardim. Colocou Deus ali como alguém que estava proibindo tudo, não pode comer nada aqui não. Aí Adão foi e falou: não, isso não é verdade. Deus falou que eu posso comer de todas as frutas, exceto daquele fruto ali. Então Satanás foi vencido ali pela palavra. Amém, irmãos? Deus é bom.